Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta aula da nossa formação em Analista Comportamental 3.0. E essa aula de hoje está uma aula faca na caveira. É uma aula que não vai ter nenhum slide aqui para você. Eu até pedi para a minha equipe deixar isso aqui na tela. Aprenda a entregar uma devolutiva completa. Essa é a primeira parte da nossa formação. Então, vem comigo, porque a aula hoje está muito top. Vem para cá, vem para aqui, para frente do nosso notebook, para que eu possa já começar de imediato, já passar para você como você dá uma devolutiva completa para o seu cliente. Luiz, essa devolutiva completa que você fala seria o quê? Olha só, essa devolutiva completa é porque quando você gera um questionário dentro do seu relatório, quando você gera esse questionário, dentro do seu relatório não, dentro do seu sistema, ele gera um relatório. Esse relatório, na maioria das vezes, quase 70% das vezes, o seu cliente, ele vai querer que você dê uma devolutiva para ele. E essa devolutiva, ele vai te pagar por ela. Então, muitas vezes, você vende o relatório para um cliente e junto com ele, você vende a devolutiva. Ou seja, você ganha duas vezes. Você ganha o valor pelo relatório e você ganha o valor pela devolutiva. E você pode estar se perguntando aí, Luiz, olha só, quanto eu devo cobrar por essa devolutiva? Quanto eu devo cobrar? Mas antes de falar sobre a devolutiva, faz o seguinte, pessoal de câmera, se puder jogar aqui para mim, joga aqui para mim, para bater um bate-papo com você que está aqui do outro lado. Olha só. Eu sempre falo para os meus alunos, eu nunca determino o preço que você deve cobrar pela devolutiva. Por quê? A devolutiva é o tempo que você está gastando da sua hora para você atender outra pessoa. Então, isso é muito pessoal seu, isso vai muito das suas histórias, vai muito dos seus estudos, dos seus cursos. Então, eu tenho alunos, tá, que cobram R$800 para dar uma devolutiva de 1h30 com o cliente. Eu tenho coaches formados que cobram R$8.000 por um processo. Eu tenho coaches que cobram R$6.000 por um processo. Então, se eu for dividir o processo dele com 10 sessões, cada sessão sai a pelo menos R$800. Dentro da sessão, ele aplica a análise DISC. Ele já engloba dentro do pacote. Então, para ele, a devolutiva custou R$800. Eu já tenho pessoas que dizem assim, Luiz, mas eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou consultor. Qual o preço que eu devo cobrar? Aí eu pergunto para você, qual o valor que vale a sua hora? Quanto vale a sua hora? Você quer ganhar quanto por mês? Você quer ganhar 2.000? Você quer ganhar 3.000? Você quer ganhar 5.000? Você quer ganhar 10.000? Quanto você quer ganhar por mês? Ah, Luiz, eu quero ganhar R$5.000 por mês. Ok, se você for dividir sua hora de segunda a sexta-feira, quanto sai cada hora? Então, gente, você faz a sua matemática e você cobra o valor que você achar que é justo. Parâmetro que eu posso te dar, que os nossos alunos cobram, eles tiram um valor médio de um consultor e de um psicólogo. Geralmente entre R$100 e R$150, no máximo R$200. Esse é o valor que os nossos alunos que estão iniciando cobram por essa devolutiva que eu vou te ensinar aqui. Então, a formação para você é gratuita, mas o conteúdo que eu estou te dando aqui, você pode cobrar. Tá? Não faz de graça, não faz o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro momento, porque eu já estou te dando as ferramentas para isso. Então, você cobra dessas pessoas, tá bom? Agora, se você quer pegar, fazer aquilo que eu te ensinei ontem, você pegar um relatório básico, dá para 10 pessoas, chamar elas para uma sala, ou chamar elas para uma reunião no Zoom, no Meet, uma reunião online, no Skype. Se você quer fazer isso, quer juntar essas 10 pessoas e você dá uma devolutiva para essas 10 pessoas sobre análise comportamental, para no final você fazer um pitch de venda, show! Eu tenho vários alunos que fazem isso. Eu tenho alunos, para vocês terem uma ideia, que eles pegam simplesmente no Instagram deles, fazem uma divulgação e dizem assim, olha, eu estou liberando alguns relatórios DISC gratuito para as primeiras 30 pessoas que falarem comigo no direct. Então, as primeiras pessoas que entrarem no direct, vai lá e eles mandam um relatório básico. Quando eles mandam o relatório, eles dizem assim, olha, para que você possa entender o resultado do seu relatório, isso na segunda-feira, um exemplo. Na quarta-feira, ele diz assim, olha, na quarta-feira eu vou realizar uma reunião pelo Zoom, ou pelo Meet, ou pelo Skype. Está aqui o link da reunião.
participa, porque vai valer muito a pena e você vai ter instruções sobre o seu perfil comportamental. Então, quando chega na quarta-feira, a pessoa passa lá simplesmente aqueles slides que eu passei para vocês na primeira aula, onde eu falo o que é um perfil dominante, o que é um perfil influente, o que é um perfil estável, o que é um perfil conforme. Gente, se você ler a tela e você falar para outra pessoa que está do outro lado, eu te garanto, ela já vai ter informações que ela nunca teve antes na vida dela. Se você chega para a pessoa e dizer assim, olha, como eu falei no primeiro dia, pessoal, a construção do nosso comportamento, 50% vem de genética, 50% você adquire ao longo da vida. Então, quando junta os dois, dá 100% e isso é seu DNA. Então, quando você chega para o seu cliente e você dá essa informação, já é informação que ele não tinha. E quando você pega o slide e você mostra, você tem esse PDF, tá? Você tem esse PDF. Quando você mostra, te garanto, dessas 10 pessoas que você faz isso, no mínimo uma ela vai te comprar, no mínimo. E te garanto, as outras podem não comprar por falta de condição financeira. E não tem nada de errado com isso. Como eu sempre falo, uma pessoa que normalmente, que ela está na vida dela hoje, ela não quer adquirir algo que ela acredita que é bom para ela, por conta da questão financeira, eu falo o seguinte, é porque para você isso não é prioridade. Como assim, Luiz, não é prioridade? Porque eu vou dar um exemplo claro para você. Vamos dizer que tem uma casa à beira-mar que custa lá 2 milhões de reais. E o dono daquela casa chega para você e fala assim, Luiz, essa casa custa 100 mil reais, porque eu preciso vender ela urgente. Eu sei que ela vale 2 milhões, mas eu vou vender ela por 100 mil. Eu te garanto, tu vai mexer o que for, tu vai falar com quem for, para tu conseguir esse dinheiro para pegar essa oferta. Então, quando você fala que você não tem condição financeira, é porque isso não é prioridade para você nesse momento. Se você está comendo filé, está comendo carne boa, passa um tempo comendo a 100, vai lá, faz alguma coisa diferente, mas que você possa ter resultados diferentes. Agora, às vezes é muito fácil você colocar desculpa para o que você não quer fazer. Então, isso que eu estou te falando, eu estou te dando de bandeja a oportunidade de você pegar esse material e você colocar em prática e ter resultados com ele. Luiz, eu já posso fazer isso amanhã? Pode, porque hoje você está finalizando a sua formação. E eu te garanto, ninguém vai chegar para você amanhã e já vai pedir o teu certificado. Porque é justamente a autoridade que você gera com aquilo que você faz que mostra para as pessoas a qualidade do seu conteúdo. Ah, Luiz, mas eu tenho medo, eu estou aprendendo. Beleza, estuda mais, pega essas aulas, volta para a aula 1, faz a anotação, vai para a aula Tira Dúvidas, faz a anotação, pega teu relatório, testa ele, vê como é que dá. Pega aqueles 10 créditos que eu te dei, faz com 10 pessoas o gráfico básico, que eu vou te ensinar daqui a pouco. Gente, oportunidade tem, tá? Oportunidade tem. Basta você querer abraçar a oportunidade, tá bom? Então, vem para cá, vamos embora, que eu quero já começar a passar esses slides aqui para vocês. Eu separei aqui, gente, 4 slides, tá? E essas 4 pessoas me autorizaram eu olhar o relatório delas e compartilhar com vocês esse relatório, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa que você deve fazer quando você vai dar uma devolutiva para o seu cliente é você validar com ele se as informações que ele colocou no seu questionário, se realmente ele teve alguma dúvida ou não. Eu não posso simplesmente chegar para um cliente e dar uma devolutiva para ele de um relatório sem ter certeza que ele entendeu as respostas. Então, vamos dizer que o nome dele é Leonardo. E eu vou dizer, Leonardo, tudo bom? Que é Luiz Vicente. Eu só queria confirmar contigo se deu tudo certo com as suas respostas no seu questionário. Você teve alguma dúvida? Teve algo que eu posso te ajudar? Foi complicado para você? Foi fácil? Foi difícil? Tranquilo, eu estou te perguntando porque eu vi que você já respondeu, já estou aqui com o seu relatório e eu queria agendar com você para a gente dar a devolutiva. Mas antes de dar a devolutiva, eu queria validar com você. Pessoal, 99% dos casos, a pessoa vai dizer que está tudo ok, que ele entendeu, que ele respondeu direitinho. Ou às vezes ele pode até dizer assim, olha, eu tive dificuldade em algumas palavras, eu não entendi algumas coisas. Eu falo, tudo bem, fica tranquilo, que quando eu vou te dar a devolutiva, eu vou passar para você o passo a passo. Então, esse é o primeiro passo. Quando você está lá com o seu cliente, frente a frente com ele, você vai pegar o relatório, tá? Se for presencial, você vai imprimir para ele,
ou pede para ele imprimir, já trazer na sessão, no seu encontro com ele, ou se for online, você manda para ele e você compartilha a tela. Seja no Zoom, seja no Skype, seja no Meet, seja onde você quiser fazer a reunião, tá? Plataformas é o que não falta. Então aqui, gente, na primeira página, ele vai ter a capa do relatório, tá? Que está com a logomarca da análise DISC, e ele já vai começar a dizer o seguinte, olha, aqui está a Maria Cristina. Aqui embaixo, ele vai dizer a data que Maria Cristina respondeu, que aqui diz dia 22 de julho. Aqui eu tenho de Sueli, que ela respondeu no dia 23. Eu tenho Úrsula, que respondeu no dia 24, e eu tenho Sandra, que respondeu no dia 23. Tá bom? Então, aqui, nesse momento, eu vou começar a passar para o cliente algumas instruções. O sumário, aqui eu não preciso falar para o cliente o sumário, mas eu vou passar para o cliente o que é a análise comportamental. Então, é importante, gente, você como analista, você entender essa parte da teoria da metodologia. Aquilo que eu falei para vocês no primeiro dia, olha, como é que surgiu a teoria DISC? De onde ela vem? Quem é o dono dessa teoria? Tá? Então, aqui, se você não souber falar para o cliente, você diz, olha, Leonardo, tu poderia ler para mim esse primeiro parágrafo? Ou você mesmo, ou você mesma, lê para o cliente. Então, você vai dizer, olha, desde os tempos antigos, né, desde os tempos dos antigos gregos, o homem ele sempre busca entender o comportamento humano. Porém, foi agora no início do século XX, precisamente ali em 1928, que um advogado, um doutor em psicologia, William Malcolm Marston, que ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Esse livro, inclusive, ele foi traduzido em português agora em 2014. Isso foi justamente como resultados de anos de estudo que ele fez em relação ao comportamento humano. Então, gente, eu garanto a vocês, num primeiro momento, você vai ler isso aqui. Quando se passar algumas devolutivas, isso aqui você faz de olho fechado. Só que quando você começa a falar isso para o seu cliente, você mostra para ele a autoridade, você mostra para ele que você sabe do que você está falando. E você mostra para ele que existe um pilar por trás da metodologia. Não foi você que inventou, não foi você que está falando porque é achismo. Pelo contrário, você está validando algo que é científico, tá bom? E sempre é importante você falar para o seu cliente o seguinte, olha, até hoje, no mundo inteiro, ninguém conseguiu comprovar diferente dele sobre o estudo do comportamento humano. Ok? Gente, eu quero conversar com vocês aqui no chat. Me diz uma coisa, vocês estão entendendo até aqui? Isso está claro para vocês? Até esse ponto. Eu estou olhando aqui agora alguns comentários aqui do YouTube, tá? Para quem está pelo YouTube, nesse momento eu tenho 374 pessoas, e eu quero saber de você. Até aqui está claro? Lembra de uma coisa, nesse primeiro momento, eu não vou falar para você sobre como ganhar os 10 créditos, sobre como gerar o relatório, como ter acesso ao PDF da aula 1, da aula 2. Gente, hoje à tarde, eu fiquei durante 1h30 dando informações sobre todo o nosso material. No dia de ontem à tarde, eu dei todas essas instruções, mas isso não quer dizer que vocês não vão ter atenção em relação a isso. A minha equipe está aqui do lado, e se eles perceberem alguma informação que eles já podem passar para vocês, eles já vão passar. Então, eu estou vendo aqui que a galera aqui está entendendo. Nesse momento, estamos chegando aí a 410 pessoas aí assistindo ao vivo, tá? Então, eu estou vendo que a galera está gostando do conteúdo. Vamos embora, vamos lá. Seguindo um pouquinho adiante, você vai para a página seguinte, que é a página 4. Nessa página, gente, é importante você mostrar para o cliente qual é a importância desse conteúdo. O quanto esse conteúdo ele vai ser importante na vida daquela pessoa. E aí eu já te dou uma sacada, tá? Já te dou uma sacada. É importante, antes de você dar uma devolutiva para o cliente, você ter uma conversa rápida com ele para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Um exemplo, oi Leonardo, tudo bom? Então vamos lá, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre o teu relatório, mas me fala o seguinte, o que é que você faz, em que você trabalha, você é casado, você é solteiro, você tem filho, como é que está a tua vida hoje? Me conta um pouquinho sobre você, até para que eu possa te ajudar ainda mais e deixar o teu relatório
mais recheado de informações. Pode ser? Quando ele fala com você, gente, muitas vezes, as pessoas nesse momento, elas falam qual o objetivo delas com esse material. O que elas querem descobrir, o que elas querem encontrar. Então, nesse momento, você linka o que a pessoa fala com o que é importante para ela nessa análise. Então, aqui, ele rapidamente, ele dá um esboço que ele se encaixa para qualquer mercado. Ele diz aqui assim, ó, depois de muito tempo de atendimento e solicitações, sentimos a necessidade de auxiliar nossos clientes e parceiros com algo muito mais profundo sobre o comportamento humano. E esse ponto faz toda a diferença no seu desempenho, na sua vida pessoal e profissional. Entender os pontos fortes, os pontos que precisam melhorar, adequar o seu comportamento do indivíduo com o da empresa, saber suas principais habilidades e competências, entender o estilo de liderança, seus medos, são apenas algumas informações que essa análise vai apresentar. Então, Leonardo, o que eu quero te dizer com isso? Que esse material, ele é muito rico para te ajudar. Qual estilo de liderança você tem? Quais são os principais medos que você tem no seu comportamento? Quais são as suas potencialidades? O que você tem que muitas vezes você não está conseguindo enxergar em você e que isso de alguma forma pode ser utilizado a seu favor rumo aos seus objetivos? Gente, isso aqui, para quem realmente gosta do que está fazendo, gosta de estar com pessoas, é muito gostoso. É um conteúdo que quando você dá uma primeira devolutiva, eu confesso a vocês, você fica vibrando por dentro. E se você pudesse, você pagava ao cliente por aquela sessão. Eu te garanto. E se tiver algum aluno meu aqui agora, ao vivo, diz aí nos comentários se eu estou mentindo. Porque é incrível. Eu tenho alguns alunos, para vocês terem uma ideia, que me mandam vídeo de depoimentos dos seus clientes, mostrando para eles o quanto foi gratificante receber a devolutiva. Eu tenho vários casos de clientes nossos que eles vão dar devolutivas para o diretor da empresa que eles trabalham, para o líder da empresa que eles trabalham. E é incrível como os líderes enxergam o resultado exato para eles. E eles ficam assim, caramba, Luiz, eu tenho um colega, eu posso até falar hoje, colega, amigo, que é Alexandre, que é o nosso aluno da formação de julho, e ele falou assim, Luiz, quando eu dei a minha devolutiva para o meu gestor, o meu superior, e eu vi nos olhos deles brilhar o quanto ele estava gratificado com o resultado que eu dei para ele, num primeiro momento eu fiquei tremendo, eu fiquei sem saber nem por onde começar. E olha que Alexandre, ele não é coach, ele não é consultor, ele não é psicólogo, ele trabalha numa área administrativa, ele é conformidade alta, ele é muito criterioso no que ele faz. Tá? Então, para ele tirar esse medo de chegar, ir lá e dar uma devolutiva presencial, você não tem ideia do quanto foi satisfatório para ele. Hoje, até vídeo no Instagram, Alexandre está fazendo, ajudando pessoas a se conhecerem melhor nos seus trabalhos, para que elas possam ter mais resultados e mais produtividade. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse momento, nessa parte aqui, nessa página que a gente está, que é justamente a página 4, você vai mostrar para o seu cliente o quanto é importante para ele ter esse questionário em mãos. Eu estou vendo a Andréa perguntando, Luiz, é possível obter o questionário em inglês? Andréa, nesse momento ainda não está disponível, tá? Mas nós já estamos trabalhando nisso. Mas no momento não está disponível em inglês, só em português. Aqui, gente, na página 5, é importante você passar para o seu cliente os 4 fatores DISC. Pessoal, se puderem colocar a câmera em mim aqui agora, só para conversar um pouquinho aqui com o pessoal. Olha só, gente, nessa parte do relatório, é importante você chegar para ele e você mostrar para ele a importância que o que é o que é um fator dominante, o que é um fator influente, o que é um fator estável, o que é um fator conformista. Se você naquele momento, você está inseguro do que falar para ele, você pega o seu relatório e você lê. Ou você pede para ele ler. Então, exemplo, como tem aqui, ó, o método DISC foi formulado através de 4 fatores, de forma que cada um deles representa um estilo comportamental diferente do outro. Todos nós possuímos os 4 fatores, porém, em graus diferentes. Em outras palavras, ninguém consegue ser os 4 fatores ao mesmo tempo em um grau maior, ou seja, acima de 50%, porque ninguém é super-homem que é bom em tudo. Então, nesse momento, gente, se você não se sente seguro, dizer o que é um perfil dominante, o que é um perfil influente, o que é um perfil estável, lê para o cliente. Ou pede assim, Leonardo, tu poderia ler para mim, por favor?
tu poderia ler para mim essa parte? O que seria um perfil dominante? Quando você faz isso, o cliente já começa a perceber qual o perfil que mais predomina no seu comportamento. E você pode usar isso já a seu favor. Você faz assim: Leonardo, me tira uma dúvida, destes 4 que você acabou de ler, qual aquele que, no seu ponto de vista, mais descreve você? E eu quero ver contigo se você vai acertar, porque nas próximas páginas eu vou mostrar exatamente qual é o seu estilo comportamental. Gente, é incrível como você gera conexão com o cliente e você gera sintonia com ele. Para quem é coaching, para quem trabalha com PNL, isso a gente chama de rapport, gerar conexão. É você colocar no lugar do outro e você entrar no mundo do outro para entender o que ele está falando com você e ele também entender aquilo que você está falando para ele. Nesse momento, gente, o seu cliente ele já está 100% conectado com você, tá bom? Isso pode ser presencial, isso pode ser online, independente de onde você estiver. Pessoal, pode jogar aqui na tela aqui agora no computador. Agora, eu quero saber de vocês. Até aqui, pessoal, tá claro? Vocês estão entendendo? Me diz aí, Luiz, tá ok, tá tranquilo. Vejam que hoje eu estou com a minha energia um pouco mais baixa em termos de voz, que eu sou um pouco acelerado, mas eu sei que nesse momento é uma das partes mais importantes da nossa formação. É você entender como dar uma devolutiva completa. Gente, essa parte aqui, eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês nessa página aqui. Por que, Luiz, um pouquinho de atenção? Porque mesmo os nossos alunos da formação mais avançada, eles tendem a meio que se atrapalhar um pouco nesse gráfico. Tá? Tanto é que eu vou passar com você agora uns 15 minutinhos só mostrando aqui esse gráfico. Eu vou até ler para você o que está dizendo nessas características, para que você possa assimilar melhor na sua mente. O gráfico abaixo, ele mostra os fatores DISC isolados, ou seja, demonstrando para cada fator suas peculiaridades e características mais aparentes. Os fatores altos e baixos, eles demonstram de que forma funcionam a tendência que as pessoas têm, no caso, para resolver problemas, lidar com desafios, ao influenciar outras pessoas, como elas reagem aos acontecimentos e as mudanças que acontecem no seu ambiente e como se comportam ante as regras e disciplinas estabelecidas e impostas pelos outros. Luiz, me explica melhor o que quer dizer isso. Olhando aqui para esse gráfico, observe que em cima tem o dominante, o influente, o estável, o conformista, apenas as letras, tá? Aqui no meio tem um nome mesmo, dominância, influência, estabilidade, conformidade. Isso quer dizer o seguinte, que essas características aqui embaixo da dominância, calculista, cauteloso, discreto, reservado, pacífico, modesto. Essas características que estão abaixo do nome dominante, isso quer dizer que essa pessoa, quando esses quadradinhos aqui, retângulozinho, eles estão pintados, isso quer dizer que essas características, elas são mais demonstradas no comportamento dessa pessoa. Olhando esse gráfico aqui especificamente, de Sandra Santos, veja que ele está pintado para cima. Por quê? Imagine na sua mente que esse nome aqui embaixo, calculista, é como se fosse 0. E lá em cima, o nome determinado é como se fosse 100. E o nome no meio, dominância, é como se fosse a margem ali de 50%. Então, como o dela está pintado para cima, ele já mostra para você, que é analista, que essa pessoa ela tem, acima de 50%, o perfil dominante e influente. Por quê? Aqui diz que ela é uma pessoa rápida, assertiva, independente, otimista, persuasiva e inspiradora. Quando essas características estão em evidência, estão pintadas, isso mostra para Sandra que ela percebe isso no comportamento dela e as pessoas ao seu redor também percebem esse comportamento nela. Já esses aqui que estão pintados para baixo, eles mostram para você, analista, que ela tem os fatores de estabilidade e conformidade abaixo de 50%. E por eles serem abaixo de 50%, ela quer dizer que na estabilidade ela é uma pessoa mais ativa, impulsiva, flexível,
impetuosa. Por quê? Porque ela está abaixo de 50%. Então, ela tem pouca estabilidade. Se ela tivesse estabilidade acima de 50%, ele está pintadinho para cima, que seria a palavra previsível, estável, cordial. Algumas pessoas podem estar se perguntando agora, ô Luiz, essas características aí, tem a ver, na hora que eu estava respondendo o questionário, tem alguma coisa a ver com isso? Será que essas características, elas, quando eu estava respondendo, elas vão apresentar aí? Aí eu vou deixar você cair do cavalo. Para quem trabalha com recrutamento e seleção, e diz assim, olha, eu vou responder o questionário, e o cargo exige que eu seja uma pessoa mais comunicativa. Então, todas as vezes que eu tiver no relatório o nome, vamos dizer assim, as características do influente, eu vou dizer que eu tenho. Vou colocar número 1, vou colocar número 2. E daí, se essa pessoa fizer isso, esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora, ele vai demonstrar para o analista que essa pessoa ela não tem as características de um influente, mesmo ela colocando que tem. Por quê, Luiz? Porque o sistema faz cruzamento de informações. Se ele vê que você mentiu, ele já mostra aqui nesse gráfico que alguma coisa está errada nessa pessoa. E como é que ela sabe disso? Vou mostrar aqui outro exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui o de Úrsula, vou pegar o de Sueli e vou pegar o de Márcia. Veja que o de Úrsula, ele tem algumas características, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui mostra que Úrsula, ela tem 2 fatores acima de 50% e 2 fatores abaixo de 50%. Então, se você olhar direitinho, isso demonstra para você que esse gráfico aqui, ele representa o gráfico natural da pessoa. Se você olhar aqui a página 7, observe que realmente Úrsula tem os 2 fatores mais altos, que é a dominância e a conformidade. Tá? E ele já mostra isso aqui no gráfico de características altas e baixas. Então, olhando agora o de Sueli e o de Márcia, veja que ele só tem 2 pintados, e o de Sueli tem 2 pintados também. Então, isso mostra para você que o perfil dela, os fatores dela, estão muito próximos de 50%. E para quem assistiu a aula 2 ontem, sabe que quem tem os fatores próximos de 50%, isso representa que essa pessoa está com gráfico achatado. Ou seja, está com alguns conflitos na vida pessoal, ou pode ser também na vida profissional, ou até mesmo na vida financeira. Então, o que isso quer dizer? Que tanto Sueli como Márcia está passando por alguns conflitos. Luiz, é nessa hora que eu já falo para o cliente que ele está com conflitos na vida dele? Não. Isso é informação sua. Só você sabe dessa informação. O cliente ainda não sabe, tá? E nem você é obrigado ou obrigada a falar para ele, tá bom? Mas ele já te dá esses indícios já de cara aqui nesse gráfico. Então, o que quer dizer? Quanto mais alto você tiver na sua dominância, mais pintado para cima ele vai estar. Mais próximo aqui de cima ele vai estar. Não quer dizer, gente, que essa pessoa, um exemplo aqui de Sandra, o pintadinho está rápido, assertivo e independente. Mas veja que o direto, competitivo e determinado, ele não está pintado. Não quer dizer que ela não tem. Tá? Isso não quer dizer que ela não tem. Mas por ele estar acima de 50%, isso mostra para você que ela especificamente tem as características mais evidentes de assertivo, independente e rápido. Tá bom? Agora eu quero olhar aqui nos comentários e verificar de vocês. Está claro esse gráfico agora para vocês? Ele mostra as características isoladas de cada fator e de que forma você como analista, já ter as primeiras informações sobre o comportamento dessa pessoa. Você pode, inclusive, pegar esse esquema pintadinho e você perguntar assim, um exemplo, ou Úrsula, não, Sandra, me tira uma dúvida, você percebe no seu dia a dia que você é uma pessoa mais rápida,
mais assertiva no que você faz? Você percebe que você é uma pessoa mais persuasiva, mais otimista? Você consegue enxergar essas suas características? Você já viu alguém chegando para você e falando que você tem essas características? Ok? Tem uma pergunta aqui de Danilo. O que acontece quando os dois não estão pintados? Influência e estabilidade não estão pintados. No meu está pintado só a coluna dominante e conformidade. O que isso quer dizer? Quando ele não está pintado, é porque aquelas características, aquele fator especificamente, ele está muito próximo de 50%. Ou seja, você não consegue mostrar ele em evidência para você e para outras pessoas, a ponto dele estar aí pintadinho no gráfico. Então, um exemplo aqui claro para vocês é esse caso de Sueli e de Márcia. Observe que a estabilidade de Sueli e a conformidade não tem nada pintado. Então, isso quer dizer que o radar dela, o gráfico dela, o perfil dela, ela tem uma estabilidade e uma dominância próxima de 50%. Ok, gente? Agnes está falando aqui, quem tem a conformidade em 50%, o que dizer e o que é restante, e o restante abaixo ou acima, porém somente esse que tem 50% não tem características. Olha só, o que você vai frisar para o seu cliente nessa parte é apenas os que estão pintados. Tá? Até porque o seu cliente, ele não sabe nesse gráfico o que é certo ou o que é errado. E você, como analista, você não tem que explicar para o seu cliente o que acontece por trás das cortinas. Você não precisa, você como analista, dizer para o cliente a estrutura desse gráfico. Você precisa falar para ele o que esse gráfico dá de informação para ele. Tá bom? Isso que é importante você lembrar, gente. Se você puder, anota isso. Um analista, ele não tem por que explicar para o cliente a estrutura por trás do relatório, a estrutura por trás de um gráfico específico. Ele vai mostrar para o cliente o que aquele gráfico ele traz de informação para o cliente. Então, se o cliente aí, nesse caso, ele está aqui somente o modesto inspirador, eu chegaria para a Sueli e falava, Sueli, me tira uma dúvida. Você percebe no seu comportamento que você é uma pessoa assim modesta no que você faz? Você é uma pessoa que consegue de alguma forma inspirar outras pessoas? Alguém já te falou isso? Você já percebeu isso em algum momento no seu comportamento? É isso que você faz como analista. Você não precisa explicar para ela que esse gráfico aqui é 0, aqui é 100%, que se ele está no meio é porque ela está com dominância com 50%, se ele está em cima é porque ela tá... Você não precisa falar isso para o cliente, até porque ele não vai entender, gente. Isso é informação para você como analista. E eu estou te falando isso aqui porque eu estou te ensinando como você vai fazer, tá bom? Estou dando todo esse passo a passo como você vai fazer. Mônica colocou aqui. O meu dominante é acima de 50% e conformidade os demais abaixo de 50%. O que significa? Isso significa que o seu gráfico, você tem um fator acima de 50% e os outros 3 abaixo de 50%. Não tem nada errado com isso. Eu mostrei ontem na terceira aula que um gráfico ele pode ter um fator acima de 50%, 2 fatores acima de 50% ou até mesmo 3 fatores acima de 50%. Ele não consegue ter os 4. E se ele vier a ter, eu falei o que isso significa na aula 2. Agora, gente, vamos seguir adiante. Vamos agora para a página que ontem eu passei algumas orientações para vocês sobre gráficos distintos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo, o que cada fator desse representa no comportamento de uma pessoa. Vem comigo, porque essa parte aqui agora é uma das partes mais bacanas do relatório, que é a página 7. É aqui onde a mágica acontece. Eu vou já deixar os 3 aqui, quer dizer, os 4 já nessa página, para facilitar. Então, nessa página, gente, como é que você faz como analista para dar uma devolutiva para o seu cliente? Você pode chegar para ele e falar, fulano, olha só, esse primeiro gráfico, ele é o gráfico natural. E esse gráfico, ele representa o seu comportamento mais aparente na sua vida.
É aquele que é mais presente na tua vida. É aquele que ele faz com que seja a sua essência. É como se fosse você de uma forma mais pura dentro do seu comportamento. É como se você estivesse de frente para um espelho, você olhando para você mesmo e você não conseguisse mentir para você mesmo. Tá bom? Em momentos de extrema pressão, esse comportamento ele também vai estar mais aparente na sua vida. Aí a pessoa pode até te perguntar, mas Luiz, como assim de momento de extrema pressão? Porque olha só, como eu te falei agora há pouco, logo no início da nossa devolutiva, eu te falei que o nosso comportamento, 50% ele é construído através da nossa genética e 50% é construído com o passar ao longo das nossas vidas. Seja com nossa história de vida, seja com nossas crenças, seja com os nossos valores, seja com as pessoas que a gente convive. Então, no momento de pressão que você está passando, você não para pensar. A sua mente, ela trabalha no automático. Ela não para pensar o que vai decidir. É automático. Trabalha sobre repetições. Ela aprende através de repetições. Quanto mais você repete, mais você aprende. Então, no momento de pressão, você é o que você é na sua essência, de uma forma mais acelerada. Gente, quando você começa a falar isso, você mostra para o seu cliente o quanto de conhecimento você tem daquilo que você está falando. E detalhe, gente, de forma simples, porque isso já está dizendo para você como analista, já está aqui na sua frente, tá bom? Então, nesse momento, você vai dizer, olha, agora há pouco, na página 4, eu estava te mostrando o que significa cada fator DISC, o que é um dominante, o que é um fluente, o que é o estável. Então, nesse momento aqui agora, eu vou te mostrar exatamente o que eles representam no seu comportamento. E vamos lá. Aqui, gente, eu vou já deixar aqui os 4. Estou aqui vendo o de Sandra. Aqui diz o seguinte, que o de Sandra, no natural dela, Sandra, se você estiver aí, estiver ouvindo aí a gente, se puder compartilhar se está sendo certo, se alguma coisa não bateu, fala aí, tá? Não tem medo, não tem vergonha de falar, não. Então, olha só. Aqui está mostrando que Sandra tem 69% de dominância e 69% de influência. Então, eu vou chegar para a Sandra e vou dizer, Sandra, aqui mostra para mim, nesse gráfico natural, que na maior parte da sua vida, você é uma pessoa mais dominante e uma pessoa influente. Se você não lembra o que significa, isso quer dizer o seguinte, que tanto você é uma pessoa rápida, uma pessoa direta, uma pessoa objetiva, como é uma pessoa também que tem facilidade de se comunicar com outras pessoas, é uma pessoa que gosta de trabalhar em conjunto também, mas também busca resultados. Você é uma pessoa que, dentro do seu comportamento, você gosta de empreender, você gosta de buscar resultados, você gosta também de estar junto com outras pessoas. Quando você fala isso, gente, a pessoa que está do outro lado, ela vai começar a se identificar ainda mais com o que você está falando. Quando você fala dos 2 mais altos do comportamento dela, você vai para a parte mais baixa do seu comportamento. E é aí onde você vai falar o oposto do comportamento daquela pessoa. Como assim, Luiz, o oposto? Vamos lá. Se agora mesmo eu falei as características positivas do comportamento dominante e influente, eu preciso agora falar das características negativas que ela não tem. Só que eu não falo a palavra negativa, tá? Até para não assustar o seu cliente. Como eu falei para vocês, eu gosto de falar pontos de melhorias. Certo, Luiz? Me mostre isso aí na prática. Então, vamos lá. Eu acabei de falar 2 positivos, que é dominância e influência, e agora eu vou falar dos 2 mais baixos. Então, eu vou falar, olha só, Sandra, aqui também me diz que no seu dia a dia, você não é uma pessoa tão organizada, tão empática, você não é muito de se colocar muito no lugar do outro, muitas vezes. Você não é uma pessoa muito detalhista no que você faz, você não planeja muitas coisas, você arrisca mais. Faz sentido, Sandra, isso para você? Se Sandra estiver vendo aqui essa nossa conversa, Sandra vai dizer que sim, não tem como ela mentir, tá? É realmente isso que é o comportamento dela. Gente, quando você começa a falar isso, Sandra vai dizer assim, que macumba é essa? Onde é que está dizendo isso? Como é que tu sabe disso? Volta a dizer, gente, você não precisa explicar a estrutura por trás do que você está falando, tá bom?
Mas quando você chega para o cliente e você mostra simplesmente informações só olhando um gráfico, isso te dá um poder gigantesco e uma autoridade gigantesca no que você faz. E você não precisa ficar com medo, achando que o resultado pode dar errado, achando que o resultado pode mentir. Gente, isso é um sistema e é matemática. Não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. Só dá errado se a pessoa respondeu errado, tá? Se a pessoa respondeu errado, já era, não tem como, tá bom? Então, agora que você falou do gráfico natural, você vai mostrar para a pessoa o gráfico ajustado. Então, Sandra, não, antes disso, peraí, deixa eu mostrar aqui o de Úrsula e deixa eu mostrar o de Sueli. Até porque temos gráficos achatados aqui. Úrsula, olhando para o gráfico de Úrsula, o que é que eu vou dizer para ela? Úrsula, vê só, nesse teu gráfico, Úrsula, se você também estiver ao vivo aí, fala se está certinho, tá bom? Ele já está falando ali, verdade, que macumba é essa? Vamos lá, então eu vou dizer, Sandra, Úrsula, vê só, aqui mostra no seu comportamento, aí, gente, volta novamente, você vai falar dos dois mais altos, que é o que deu no comportamento dela. Toda vez você vai falar, Luiz, dos dois mais altos, gente, você só fala aqueles que deram acima de 50% como sendo os mais altos. Se só foi um, você só fala de um. Se foram dois, você fala dos dois. Se foi três, você fala dos três. Porém, você usa a sequência lógica. Primeiro o mais alto até o terceiro mais alto, tá bom? Essa é a sequência que o seu cliente vai entender melhor. Deixa eu ver aqui. Deise falou, complicado dar essa devolutiva quando os fatores são delicados. Exige de nós diplomacia também. Não esqueça de bom senso. Deise, fantástico, fantástico, muito bom. Gente, isso que Deise falou é muito importante. Eu quero dizer uma coisa para você. Sempre que você estiver diante de outra pessoa, seja simplesmente um ser humano. Lembre-se, muitas vezes, aquela pessoa que está do outro lado, ela pode saber muito mais do que você. Então, você precisa simplesmente ser um ser humano que está do outro lado. Não é porque você tem um conteúdo, você tem um material à sua disposição, que naquele momento pode ajudar outra pessoa, que você também é o sabe-tudo. Porque quanto mais você sobe, maior também é a queda. Tá bom? Então, seja humilde. Isso é muito importante, Deise. Valeu pela dica. Então, no caso de Úrsula, Úrsula está ok, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Úrsula está ok, beleza. Então, olha só. No caso de Úrsula, ela tem dois mais altos, que é a dominância e a conformidade. Por onde eu começo? Pela conformidade, que está com 72. Então, eu vou dizer, Úrsula, aqui mostra no teu comportamento, tá? Olhando esse gráfico natural, que você é uma pessoa muito comprometida com o que você faz, você é uma pessoa que gosta de planejar suas coisas, você não é uma pessoa, muitas vezes, de dar um tiro sem você saber onde você está acertando. Você não é muito de arriscar. E arrisca. Quando você achar que aquele risco que você vai correr, ele está sendo calculado. Então, você é uma pessoa que planeja, você é uma pessoa ponderada, você é muito racional no que você faz. Faz sentido, Úrsula, isso para você? E aqui também diz para mim que você também é uma pessoa competitiva, você é uma pessoa aguerrida, você é uma pessoa enérgica, você é uma pessoa que às vezes também gosta também, em alguns momentos, de ter aquela pitada de resultados imediatos. Então, você consegue trabalhar isso muito bem. Você não é de simplesmente chegar uma pessoa muito no emocional, no seu emocional, e querer lhe convencer o contrário. Você é uma pessoa de tomar decisões pela racionalidade. Luiz, como assim tu sabe de tudo isso? Gente, nada mais, nada menos eu estou falando os comportamentos de um dominante e os comportamentos de um conformista. E se vocês lembrarem, o dominante e o conformista, ele é racional. Enquanto a estabilidade e a influência, ele é emocional, tá bom? Então, agora, eu falei dos dois pontos fortes, né, que é os pontos fortes que ela tem, que são as potencialidades que ela tem no comportamento dela. Agora eu vou falar dos dois mais baixos. E aqui é a influência e a estabilidade. Eu digo assim, Úrsula, pelo teu comportamento, ele ser justamente esse lado mais
direto, mais objetivo, mais enfático do que tu faz, tu não é muito de ficar muito dando ouvido para o que as pessoas falam. Tu vai muito de acordo com o teu ponto de vista. Tu não está muito ali para se colocar no lugar do outro, a não ser que tu ache que isso é necessário. Mas tu não é uma pessoa muito de ficar lá conversando, jogando conversa fora, não é uma pessoa muito organizada, de querer tudo ter começo, meio e fim. Faz sentido, Úrsula, isso para você? Gente, é incrível quando ela vai olhar assim e vai dizer, Luiz, caramba, como é que tu sabe disso só olhando esse gráfico? Aí eu falo, Úrsula, fica tranquila, isso é só o início do que eu vou trabalhar com você aqui hoje. Tem muita coisa que você ainda vai aprender nesse seu relatório. Gente, nessa hora, o cliente está babando para você. E por dentro você está assim, olha, vibrando de felicidade pelo o acerto que você está tendo em dar a devolutiva para ele. Gente, eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês forem oferecer esse serviço para o lado empresarial, para o lado executivo, para um gestor de uma empresa, para fazer com os colaboradores, faz primeiro no gestor da empresa ou no líder direto daquelas pessoas que vão responder. Por que isso? Tem o que a gente fala, o efeito cascata. O que é o efeito cascata? É você fazer de cima para baixo. A água numa cascata, ela desce. Se você faz de baixo para cima, as pessoas da base, lá do operacional, que vai responder o questionário, vão ter vários insights, vão ter várias percepções, vão muitas vezes querer mudanças na vida delas, e elas não vão conseguir, porque a alta gestão não sabe, não conhece, simplesmente chegou lá e pagou para aquilo ali acontecer. Então, por mais que você seja beneficiado com os valores que você vai ganhar desse pessoal, não aceita fechar um trabalho como esse sem primeiro fazer com um líder direto. Para quê? Para que ele entenda e para quando ele vê o relatório das outras pessoas, ele também se identifique de que forma eles podem contribuir. Dessa forma, você vai ter muito mais assertividade com esse resultado, tá bom? Então, preza muito isso, porque se você faz com a base, pode acontecer de alguma dessas pessoas, com o que eles aprenderam, com o que eles vivenciaram, simplesmente, ir embora. E aí você pode até se perguntar, caramba, eu fiz um trabalho ali, o cara teve uma visão, e o dono agora está entrando em contato comigo e está falando assim, Luiz, foi o que tu fez com esses caras, velho? 2 colaboradores meus pediram demissão essa semana, depois que veio esse resultado. Foi o que tu fez lá? Então é importante você fazer de cima para baixo, tá bom? Isso é uma forma de você garantir ainda mais o seu profissionalismo como analista comportamental. Volta para cá. Falei aqui o gráfico natural, tá? De Úrsula. Agora, gente, vem o que eu chamo de... Muitos analistas têm medo quando eles veem esse gráfico aí, que é o gráfico achatado. Muitas pessoas tentam correr desse gráfico e a gente vê que é o que mais acontece. Eu até brinco com o Gislaine, porque os alunos no início da formação dizem assim, Luiz, eu fiz 10 relatórios e 5 deu achatado. E eu fiquei doido sem saber como dar devolutiva. E é incrível, gente, que isso acontece bastante. Mas eu quero tranquilizar vocês e eu vou ensinar você como você dá uma devolutiva para essas pessoas. Tá? De que forma você dá uma devolutiva para essas pessoas? Quando você olha que o radar dela, que o gráfico dela já deu achatado, você pega o que deu mais alto dos 4. Só que antes mesmo de chegar nessa parte, você já precisa validar com a pessoa se ela entendeu na hora de responder. Se ela teve algum conflito, se deu tudo certo, se ela teve alguma dúvida, se ela teve alguma dificuldade. Porque pode acontecer, muito raramente, que a pessoa respondeu errado. Então, você vai lá, manda um link novamente, a pessoa preenche e está tudo certo. Mas, se a pessoa falar para você, não, Luiz, está certo, respondi certinho, realmente não tive dificuldade, beleza. Então, lembram da aula 2, da aula de ontem, quando eu falei o seguinte, quando um gráfico, o mais baixo, está ali próximo de 35%, e o mais alto está abaixo de 65%, isso quer dizer que a pessoa está com conflitos. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional. Então, essas pessoas, você, antes mesmo de pedir para ela ler
aquelas páginas que eu falei para vocês. Pede para a pessoa ler já a página 8, 9, 18 e 21. Isso pode ser, gente, até mesmo antes de você dar uma devolutiva, você pode pedir para as pessoas lerem. Porém, se essas pessoas, elas tiverem o gráfico achatado, você não pede para ela ler a página 8 e a página 9, porque elas vão ter poucas informações, porque o gráfico está achatado. Então, o sistema não vai conseguir fazer a leitura mais apurada dessa pessoa. Então, você pede para ela ler a página 18 e a página 21. Então, memoriza isso. Quando um cliente está com um gráfico achatado, você não pede para ele ler a página 8 e a página 9. Você pede para ele ler a página 18 e a página 21. Se ele dizer que bate com ele, se faz sentido, show. Se ele falar para você, não bate nada comigo não, acho que isso não sou eu não. Você pode simplesmente fazer o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, para a gente validar as informações, eu vou te mandar um novo link para você responder e eu vou te instruir novamente como você vai responder, só para a gente validar as informações. Pode ser? Beleza, manda o link e a pessoa responde. E lembra o que eu falei ontem, quando você vai mandar esse próximo link, você não manda mais no formato de adjetivo, você manda no formato de frases. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, quando eu for fazer o tour no sistema. E lembra, gente, isso é muito raro de acontecer. A cada 100 pessoas, uma ou duas, e olhe lá, elas realmente responderam errado. Tanto é que nós tivemos mais de 8.000 inscritos nessa formação. Eu não tive nem 10 pessoas que responderam errado. Tá? Nem 10 pessoas chegou a esse número de pessoas de dizer que respondeu errado porque não entendeu. Então, olha só. Olhando aqui para o gráfico natural de Sueli, você vai olhar o que deu mais alto. Qual foi o que deu mais alto? O influente. Aí você vai pegar as características do fator influente e você vai dizer assim, Sueli, tu percebe no teu comportamento que tu é uma pessoa mais flexível, é uma pessoa mais comunicativa, que você gosta de se expressar na sua comunicação, que você tem, às vezes, facilidade de convencer outras pessoas, gosta de trabalhar em equipe, que você gosta de ambiente descontraído. Tu percebe isso no teu comportamento? Aí eu pergunto até para a própria Sueli, se ela estiver aqui ao vivo com a gente. Se ela responder de forma correta, ela vai dizer, poxa, realmente, sou eu, faz sentido. Quando você faz isso, você já está dando para essa pessoa instruções sobre o primeiro gráfico, que é o gráfico natural. Em seguida, você pega o mais baixo, que nesse caso dela é o dominante. E aí você vai falar, Sueli, você também percebe no seu comportamento que você não é uma pessoa muito de querer passar por cima dos outros, de ser muito agoniada com as suas coisas, de ser muito ditadora. Você não é uma pessoa muito de, vamos dizer assim, pular etapas. Você é mais de trabalhar em conjunto. Faz sentido? Faz. Por que eu estou te perguntando isso, Sueli? Porque justamente no teu gráfico natural, ele mostra que o mais baixo dos 4 fatores é a dominância. E o que é a dominância? É aquela pessoa mais rápida, mais direta, mais objetiva. Porém, isso não quer dizer, gente, que ela não tenha um pouco dos traços do dominante. Mas dos 4, é o que menos aparenta no comportamento dela. Aí eu vou dar para vocês agora uma informação preciosíssima, que isso eu não falei em nenhum momento, em nenhum dos materiais. Quando o seu cliente, ele tem os 4 fatores próximo de 50%, que é o caso de Sueli, tá? Deixa eu ver se é o caso também de Maria Cristina. Também, próximo de 50%, tá? Muito no meio. Quase aquele super-homem que eu falei para vocês ontem, que é aquele gráfico que os 4 fatores estão muito ali, acima de 50% ou próximo dele. O que quer dizer isso? Que tanto Maria Cristina quanto Sueli são pessoas que desde cedo na vida delas precisaram correr atrás das coisas.
elas carregam uma carga de energia muito grande nas costas delas. Elas precisaram, desde cedo, desenvolver características, desenvolver fatores para que elas sobrevivessem no mundo que elas vivem hoje. E aí eu pergunto a Sueli, faz sentido, Sueli, para você? Faz sentido, Maria Cristina, para você? Quando você, gente, dá essa informação, eu já tive casos de clientes, de quando eu falar isso, ele fala assim, caramba, Luiz, como é que você sabe dessa informação? Onde está dizendo isso aqui no relatório? Eu não li, onde está falando isso? Aí eu falo, olha, Sueli, olha, Maria Cristina, isso está mostrando no seu gráfico. Isso é o que seu gráfico está me dizendo. Luiz, e como é que você sabe disso? Porque, gente, dentro dos 4 fatores, você precisa ter pelo menos um deles abaixo de 35%. Pelo menos um deles abaixo de 35%. E pelo menos um deles acima de 65%. Isso eu não passei em nenhum momento para vocês. Primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque realmente eu estou te ensinando como dar uma devolutiva completa. O pessoal está aqui, uau, você é pai de santo. Está falando de mim. Hélio, eu sei que muitas pessoas nesse momento estão se encontrando aí, tá? E, gente, tem nada errado com isso. Algumas hipóteses que pode acontecer dessas pessoas, tá? Que tem esse perfil. Eu não estou dizendo que você que está aí do outro lado tem que se expor, tá, gente? Aqui a gente está num ambiente seguro, vocês estão numa aula, fiquem tranquilos. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Essas pessoas podem ter acontecido, se for mulher, de ter perdido um dos pais, ou ter morado com os avós, ou ser uma pessoa que ela teve um filho muito cedo, de repente separou-se do marido, teve que cuidar do filho muito cedo. Geralmente, essas pessoas que precisam meio que cuidar de tudo, fazer tudo sozinhas, e não tem muita ajuda de outras pessoas, elas precisam meio que ser um super-homem. Precisa ser tudo ao mesmo tempo. E o relatório diz exatamente isso no material de vocês. Tem aqui, Marcos está falando, uma perguntinha rápida e dá para responder tranquilo aqui agora. Luiz, qual a idade mínima para poder aplicar a análise DISC da pessoa analisada? Olha só, a gente indica que a partir de 16 anos de idade, dá tranquilo para uma pessoa responder. Porém, se ela tem 16, 17 anos, 18 anos de idade, você joga para ela responder o questionário através de frases. Porque existem alguns adjetivos que muitas vezes não faz muito sentido para essa pessoa, do comportamento dela, ela não perceba muito isso. Então a gente pede para você colocar frases. Luiz, uma pessoa com 15 anos pode fazer? Pode, mas precisa ter o acompanhamento de um adulto do lado, ou seja, de um analista, de uma pessoa que entenda na hora que ela vai responder. Para quê? Para tirar as dúvidas que podem surgir para ela. Tanto a pessoa que tem 16 anos, que tem 17, é importante o analista diz que está próximo, ou alguém que entenda sobre isso próximo. Porque vai ter algumas palavras que talvez ainda não façam parte do comportamento dessa pessoa. E aí ela pode responder de forma errada. E muitas vezes, essas pessoas, elas vão dar o gráfico achatado. Porque geralmente essas pessoas aí, com 14, 15, 16 anos, estão numa fase de puberdade, uma fase de vida, às vezes, muito turbulenta, sem saber tudo, muitas vezes, o que vai acontecer. Então, eles têm tendência a dar um gráfico achatado. Mas se você pegar uma pessoa que tem 15 anos, responder hoje o relatório, se daqui a 10 anos ela for responder, e se lá dizer que ela é influente, daqui a 10, 20 anos ela vai continuar sendo influente. Tá? Isso não vai mudar, porque isso faz parte da essência dela. Então, já estou dando dica para vocês aqui do gráfico natural, tá bom? Olhando para esse gráfico de Maria Cristina, aqui mostra justamente que ela tem o mais alto, com 57% dominante. Então, eu falo das características dominantes e depois eu vou para o mais baixo, que é, no caso dela aqui, o conformista. Então, eu falo o oposto, tá bom? Tranquilos? Gente, até aqui está dando para entender? Então, agora, gente, eu vou falar para vocês do gráfico ajustado. Eu chego para o cliente e eu falo assim, olha só, no caso aqui de Sandra. Sandra, esse gráfico ajustado,
Gente, vocês podem ler, do lado já está dizendo o que é, tá? Mas você pode falar, olha, esse gráfico ajustado, ele mostra a forma que o meio onde você vive nos últimos 10 meses, nos últimos 12 meses, a forma que o meio exige que você seja, tá? Esse é o que representa o gráfico ajustado. Como o próprio nome diz, ajustado. E se você já tiver num nível mais elevado de devolutiva, eu sempre digo assim, olha, uma forma que eu mostro de uma forma clara para um cliente sobre esse gráfico, eu falo sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade que o ser humano tem de se moldar de acordo com o meio onde ele vive. Aí eu sempre dou esse exemplo de uma construção de um prédio, de um edifício. Como a gente está aqui? A gente está aqui num prédio, eu acho que está aqui no 13º andar desse prédio, e aqui, esse prédio, ele tem estruturas, ele tem colunas, e são essas colunas bem edificadas que sustentam todo esse peso. Então, isso quer dizer que esse gráfico ajustado é as formas que o prédio ele se constrói através dessas colunas, ou seja, as paredes, o piso, os móveis, a estrutura dele. Então, o nosso comportamento, ele também consegue se moldar, ele consegue se adaptar de acordo com o meio onde eles estão inseridos. Se esse meio onde você está inserido, ele é próximo da sua naturalidade, você consegue fazer as atividades, as coisas do seu dia a dia, com mais prazer e satisfação. Quanto mais o ambiente do seu ajustado for longe do seu natural, mais esforço você vai ter para alcançar os seus objetivos. Então, gente, são informações preciosas que vocês estão tendo. Então, olhando aqui o gráfico de Sandra, olhando aqui também o gráfico de Úrsula, de Sueli e de Maria. Olhando aqui primeiro para o de Sandra, observe que a dominância dela caiu 5%. E a influência caiu 8%. Enquanto a estabilidade aumentou 7% e a conformidade aumentou 5%. 5 não? 5%. Então, se você olhar, aconteceu o seguinte, os dois primeiros caíram e os dois últimos subiram. O que quer dizer isso? Que o meio onde ela vive não exige tanto o que ela tem de talento. Pelo contrário, exige algumas características que não faz muito parte do comportamento dela. Então, observe que o gráfico de Sandra, no natural, ele não está achatado, mas no ajustado, ele está achatado. Como ela me autorizou a ler o relatório dela, lógico, eu não vou passar informações aqui que possa expor ela, mas aqui mostra o seguinte, que no lado profissional dela, nos últimos 12 meses, nos últimos 10 meses, do começo do ano para cá, ela teve alguns conflitos, ou ainda está tendo alguns conflitos no lado profissional. Ela está fazendo algumas atividades que o meio está exigindo dela, que está deixando ela desconfortável, a ponto que ela está saindo de quem realmente ela é para ser o que ela não é. E aí eu digo para você, se a diferença entre o gráfico natural e o gráfico ajustado for de até 5%, tanto para cima quanto para baixo, ele é pouco perceptível. Tá bom? Anota essa dica. Se a diferença do gráfico natural e do gráfico ajustado, ele for até 5%, ele é pouco perceptível, não só para você, como para o meio onde você está inserido. Se esses fatores, a diferença entre eles, passar de 5%, ele é perceptível para você e para os outros ao seu redor. Então, vamos lá. Olhando dessa forma, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, ele está com 5% de diferença no dominante, ou seja, está naquele nível ali já meio crítico, que ela já começa a perceber isso, e no natural, ele está com, quer dizer, no ajustado, ele está com 8%. O que quer dizer isso?
que o meio está dizendo assim, Sandra, tu não precisa ser tão direta, tão objetiva, tu não precisa expor tanto essa tua comunicação. Aqui a gente não precisa dessa sua comunicação toda, tá? A gente não precisa. E aí, Sandra, eu pergunto para você, se você estiver aqui ao vivo ainda, faz sentido essa informação? E daí, gente, quando você faz isso, você começa a justamente fazer um cruzamento de informação. Se no ajustado está dizendo que ela está para baixo, eu vou dizer exatamente o oposto. Como assim, Luiz? Se ela está com a dominância com 69 e a influência com 69, e no ajustado eles caíram, então eu vou dizer que ela perdeu. Ou seja, que o meu não está exigindo dela essas características. Aí eu jogo a bola para ela. E eu pergunto, faz sentido para você isso? Você percebe no seu comportamento que a comunicação que você tem, às vezes a forma de você ter a liberdade que você tem de se expressar, de falar, de fazer o que você gosta, você percebe que no meio onde você está inserida, meio que estão deixando você um pouco mais fechada, um pouco mais retraída, que você seja um pouco mais organizada, um pouco mais criteriosa? Como assim, Luiz? Por que criteriosa? Por que mais travada? Porque o estável dela e o conformista, eles subiram. Ou seja, a estabilidade subiu 7% e a conformidade subiu 5%. Então, o meio exige dela que ela seja justamente mais analítica, mais criteriosa, mais paciente, mais reativa às coisas que acontecem, que ela não precisa estar querendo aparecer lá na frente, que ela não precisa estar sendo muito rápida do jeito que ela é, que ela meio que se aquieta um pouquinho no seu canto, fica aí, não queira aparecer muito não. Sandra, faz sentido isso que eu estou falando para você? Ela botou, sim, é verdade, isso é verdade com relação ao meio que vivo, exatamente isso. Então, gente, esse lado do ajustado, ele pode ser consciente ou ele pode ser inconsciente. Qual a dica que eu dou para você como analista? Se isso é inconsciente e ele passa de 5%, ligue um alerta. Porque quanto mais distante ele está do natural, mais estresse você vai ter no seu dia a dia. Mais desconforto você vai ter. E você, ao longo do tempo, se continuar dessa forma, você vai ser aquela pessoa infeliz no seu trabalho. Você vai estar naquela estatística que você está mais naquele trabalho pela necessidade de ganhar o dinheiro todo final do mês do que você fazer aquilo que você gosta com prazer e com paixão. Aquele que lhe dá tesão de você chegar lá todos os dias e fazer o que você faz. Tá bom? Então, dessa forma, você já dá um ganho gigantesco para seu cliente. Diz, olha, aqui está o ponto-chave que está te atrapalhando de você alcançar os seus objetivos. É aqui. Beleza? Aqui, gente, é onde você já pode, com o cliente, já começar a ajudar ele a encontrar soluções para ele mudar essa chave. Olhando aqui agora o de Úrsula, veja que o de Úrsula, ela caiu 9% na dominância e ela caiu 5% na conformidade. E ela só aumentou 1% só na influência, ou seja, praticamente se manteve, e ela teve 13% na estabilidade. Luiz, o que representa tudo isso? Que o meio onde Úrsula vive, nos últimos tempos, talvez, apesar, gente, eu estou dando um devolutivo aqui para vocês, de 4 pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu não sei se elas são casadas, se elas trabalham, como é a vida delas, eu não sei nada. Eu simplesmente cheguei aí no chat, antes de começar, e eu perguntei, preciso de algumas pessoas para eu dar a devolutiva. E aí elas foram lá e botaram o nome delas. Tá? Então, pode acontecer de eu passar alguma informação que não bate 100% com elas, porque eu não sei da vida delas, tá bom? Mas eu estou falando justamente as informações que eu já sei que batem. Então, olhando para o de Úrsula, aqui diz o seguinte, que o meio onde ela vive exige que ela seja um pouco mais empática com as pessoas, que por ela ser muito racional, ela às vezes perde amizades, ela às vezes perde confiança de outras pessoas, por ela ser muito mais fechada, muito mais direta, muito mais objetiva. E o meu diz assim, Úrsula, tem calma, mulher, tem um pouquinho mais de paciência, relaxa um pouco mais,
Dá uma sensibilizada aí nesse teu coração. Faz sentido, Úrsula, essa informação? Isso é o que está dizendo aqui no seu gráfico estabilidade. Por quê, gente? Porque ele está 13%. Ele está muito longe da naturalidade dela. E o que é uma pessoa estável? É uma pessoa amável, é uma pessoa empática, é uma pessoa sensível, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que gosta de coletividade, é uma pessoa tradicionalista. Então, isso pode acontecer, gente, também, quando, se no caso de Úrsula, ela trabalha em alguma empresa, isso pode acontecer que a cultura organizacional daquela empresa, ela tem justamente essa característica mais estável. Ou o superior direto de Úrsula, ele tem mais esse comportamento mais estável. Então, ele meio que de forma inconsciente, ele meio que cobra um pouco disso de Úrsula. Ou ela se espelha no que ele fala, no que ele faz, ou que a empresa faz, para ela se dar bem no que ela faz. Tá bom? Essa é a informação. Mas, gente, tudo que eu estou passando aqui para vocês, eu falei nas 3 aulas. Tudo. Eu não estou tirando uma vírgula do que eu estou falando aqui. Olhando para o de Sueli e para o de Márcia, tá? O que é que está dizendo aqui? Que a dominância dela permanece, a influência só caiu 1%, que a estabilidade se permaneceu e a dominância se permaneceu praticamente 1%. Quando ele tem, gente, pouca diferença entre um e entre o outro, pelo gráfico dela já estarem achatados, é como se, da mesma forma que está tendo alguns desconfortos no lado profissional, também está acontecendo no lado pessoal. Diferente do de Sandra, que no natural até que está mais tranquilo. No ajustado é que está tendo alguns conflitos. No caso de Sueli, não. Os dois estão com conflitos e com pouca diferença entre eles. É como se ela tivesse meio que já de uma coisa tão... Isso já vem acontecendo há tanto tempo que às vezes já está dentro de uma acomodação. Ou ela às vezes não está enxergando formas de sair disso. Formas de sair dessa situação. Olhando para o de Maria Cristina, deixa eu ver aqui. Ela teve aqui também 2%. Ó, aqui na Maria Cristina tem um detalhezinho aqui interessante. A estabilidade aumentou 6%. Enquanto a conformidade, ela diminuiu 4%. Então, isso mostra que, de alguma forma, o meio onde ela vive exige um pouco mais da paciência da parte dela. É como se essa dominância que ela tem, esse lado mais direto, mais objetivo, mais aguerrido, o meio onde ela vive nos últimos tempos, diz assim, calma mulher, relaxa mais um pouco esse coração, pensa mais no outro, se coloca mais no lugar do outro, te aquieta aí no teu canto, tem um pouquinho mais de paciência, as coisas vão acontecer. Ou seja, o meio exige isso mais do comportamento dela, porque a estabilidade dela aumentou 6%. Isso é perceptível para ela e para o meio onde ela vive. Indo mais adiante, a gente tem aqui o gráfico atual, que é o gráfico que eu falei para vocês ontem, que ele é a diferença entre o gráfico natural e o ajustado. Olhando agora para eles, vocês vão prestar atenção que sempre ele vai puxar para o natural. De que forma? Se ele aqui tem 69% no natural e 64% no ajustado, veja que ele está subindo aqui para 66%. Ou seja, ele está se aproximando do que é na essência. Luiz, me explica isso aí na prática. É aquelas pessoas, gente, que elas se adaptam ao ambiente e essa adaptação, muitas vezes, ela não é muito, como é que eu posso falar? Confortável para ela. Então, de forma inconsciente, ela se adapta naquele momento, mas com o passar dos meses, ela vai voltando a ser quem ela é. É aquelas pessoas que eu até falei, eu acho que foi na aula de segunda-feira, que começa a botar as garrinhas de fora com meses depois. Que você, agora eu sei realmente quem é fulano. Agora fulano caiu a carapuça. Agora eu sempre percebi que tem alguma coisa errada ali. Então, esse gráfico atual, ele dá essa informação para você. E ele representa o momento mais presente da sua vida, ou seja, nos últimos dias, quando você respondeu. Indo agora para o gráfico contraste, ele é justamente os percentuais
do gráfico natural e do gráfico ajustado. Então, aqui você chega para o cliente e você mostra para ele, olha quanto a tua dominância caiu, olha quanto a tua influência caiu, olha quanto a tua estabilidade subiu e olha quanto a tua conformidade subiu. É nessa parte que eu falei para vocês agora há pouco. Se tiver até 5% de diferença, é pouco perceptível. Se passou de 5%, ele é perceptível para você e para o meio onde você vive. Aí você pode chegar para o cliente e você falar assim, um exemplo, Sandra, me diz uma coisa, olhando agora com um ângulo mais profundo desse teu comportamento, olhando para esse gráfico contraste, essas mudanças que tiveram entre a tua vida pessoal e tua vida profissional, você acha que tem alguma coisa que você pode fazer a partir de agora para você mudar esse cenário, para que você possa realmente se encontrar melhor com aquilo que você gosta, com aquilo que você se sente bem? Ou seja, gente, você jogou para seu cliente algo que vai fazer ele refletir, vai fazer ele pensar. E mais na frente, no final do relatório, eu vou mostrar para vocês justamente que no final tem um questionário que você pode aplicar no seu cliente. Se você não for um coach, esse questionário ele vai te dar o mesmo poder que um coach tem nesse momento. Ou seja, fazer perguntas chaves que vai gerar para o seu cliente reflexões, que vai auxiliar ele a encontrar respostas para que ele possa, após essa devolutiva com você, ele tomar algumas decisões para a vida dele, para ter mais resultados. Deixa eu ver aqui os comentários. Não foi liberado. Cadê que Luiz? No contraste, o meu D ficou -8. O que significa? Cristina está falando isso. Cristina, é o que eu estava falando justamente aqui agora. Se a dominância ela caiu 8%, isso quer dizer que o meio onde você vive nos últimos 10, 12 meses, ele não está exigindo todo aquele potencial que você tem do perfil dominante. Tá? E com certeza, ele deve estar te exigindo outro fator. Pode ser o influente, pode ser o instável, pode ser o conformista. Então, se ele passa de 5%, liga um alerta, fica de olho, porque isso pode estar te causando alguns estresses, alguns conflitos internos, que você está desenvolvendo outras habilidades que muitas vezes você não tem. E a sua essência está caindo. E ele pode cair a um ponto que daqui a pouco ele vai entrar num grau de achatado. E aí você vai dizer assim, meu Deus, até que ponto vale a pena eu fazer o que eu faço para ganhar o que eu ganho? Até que ponto isso vale a pena? Tá bom? Susan está falando, Luiz, uma pessoa com bipolaridade diagnosticada, a análise tem eficácia? Olha só, a análise, ela não foi feita, a análise DISC, tá? Ela não foi feita para tratar patologias, tá? A gente não aconselha você aplicar a análise DISC com pessoas que têm patologias, que têm bipolaridade, que têm algum transtorno. Ou seja, existem outros testes, existem outras ferramentas, existem profissionais que trabalham com isso. Eu não indico que você use a análise DISC para essas funções. Pessoas que têm autismo, pessoas que têm comportamentos diferentes do que o DISC oferece, tá bom? Eu até falei sobre isso na primeira aula. O que o DISC não oferece dentro do seu resultado. Gente, agora, a página 8 e a página 9 é justamente você pedir para o cliente ler, porque ela vai validar tudo aquilo que você já falou para ele na página 7. Tá? E ela vai ser muito mais precisa. Então, olhando para o de Sandra, ela vai dizer, novidades fazem parte do seu dia a dia, sempre criando novas maneiras de chegar ao pódio, gosta de se manter perto daqueles que acreditam nas suas ideias e percepções. Isso deixa Sandra Santos estimulada para ter liberdade de expressão. Ela é assertiva e tem uma capacidade de se comunicar de forma direta e objetiva, deixando claro onde você quer chegar. Aí você pergunta, Sandra, faz sentido essas informações? Você se identifica? Gente, 99% ela vai dizer que sim. Se por acaso, algum momento ela vai dizer, Luiz, eu só não concordo quando diz assim, é assertiva e tem capacidade de se comunicar. Eu não me considero que eu sou assertiva e eu tenho capacidade de me comunicar.
Aí eu falo, tudo bem, Sandra, eu vou fazer o seguinte, eu vou grifar aqui essa parte e eu vou deixar aqui para daqui a pouco a gente voltar nela. Pode ser? Ela vai dizer sim, pode ser. Tranquilo. E aí você segue adiante. Aí, gente, tem uma dica super importante que você não pode esquecer. Dá uma lida nas páginas 8, 9, 18 e 21. Se o gráfico da pessoa der achatado, pede para ela ler a página 18 e a 21. Então, você só fala para essa pessoa, na devolutiva, da página 7, depois que essa pessoa validar essas páginas 8, 9, 18 e 21, ou a página 18 e 21. Por que, Luiz? Porque eu digo para vocês, se essas 4 páginas, que são informações simples, só ela lê, não tem o que fazer. Se ela validar, não, show, isso sou eu. Todos os gráficos do relatório, todas as outras informações do relatório, batem 100% com essa pessoa. Então, saca essa dica e anota essa dica. Antes mesmo de você dar a devolutiva, já pede para a pessoa ler essas páginas para validar essa informação. Depois que ela valida, aí sim é que você começa página por página, tá bom? Só para você não esquecer isso e eu não pecar por não ter avisado para vocês. Volta para cá. Então, aqui, eu vou só passar, tá? Porque aqui é texto pronto, não tem para onde correr. Aqui tem, gente, o radar das competências, tá? Você só aprende praticando, tá bom? Então, olhando para o de Sandra, o que é que você deve fazer com o cliente? Sandra, você poderia ler para mim esse ponto aqui, onde ele fala sobre o gráfico radar das competências comportamentais? Sandra vai ler. Esse gráfico radar das competências comportamentais, ele foi desenvolvido para auxiliar você a entender melhor os 16 subfatores DISC, aprofundando seu autoconhecimento. Quanto maior for um subfator, mais facilidade você terá para desenvolver dessa competência no seu dia a dia. Opa! Quanto maior for um desses subfatores, mais você vai ter capacidade de desenvolver essas características, essas habilidades no seu dia a dia. É importante falar que esses subfatores, eles demonstram claramente que não tem como você ter todas as competências ao mesmo tempo em elevados graus. Luiz, como assim na prática? Gente, ninguém ocupa o mesmo espaço no mesmo lugar. Não tem como. Então, ele mostra que você não consegue ter todos os 16 acima de 50%, tá? No seu dia a dia, porque ninguém é super-homem que é bom em tudo. Então, ele diz o seguinte: uma competência se sobressai diante de outra, a menos que você já tenha ambas na sua essência. Como assim, Luiz? Na prática, o que quer dizer isso? Gente, se eu nasci com a competência de ser uma pessoa comunicativa, se eu tenho a naturalidade de ser uma pessoa dominante, então, esses subfatores, quando eles se encontrarem, ou seja, competitividade e comunicação, como está aqui no radar, tá? Competitividade é o oposto de comunicação. Se você nasceu com os dois, que é o caso aqui de Sandra, tá? Veja aqui os dois. Eu vou até ver se eu consigo aqui ampliar aqui um pouquinho a tela para vocês. Veja aqui os dois aqui. Ele mostra que aqui é uma teia de aranha. Aqui no meio é o centro da teia da aranha. E veja que tem uma bolinha aqui no meio. Então, veja aqui, a mesma distância que está a competitividade de 0 para 100%, e aqui de 0 para 100%, elas estão praticamente no mesmo nível. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que Sandra, ela já tem a naturalidade de ser uma pessoa competitiva e ser uma pessoa comunicativa. Ela consegue brincar com isso. Isso já faz parte do comportamento dela. Aí eu quero perguntar para você que está aqui me ouvindo aqui agora, faz sentido para você essa informação? Vamos seguir adiante. Então, gente, olha só. Olhando para esse radar aqui,
Então, quando o seu cliente lê, ele vai dar aqui a continuidade na leitura. Uma competência se sobressai diante de outra, a menos que você já tenha ambas na sua essência. Exemplo, o fator confiante, ele é o oposto de planejamento. Logo, se você tiver uma confiança muito alta, você não vai ficar focado no planejamento. Da mesma forma, se você for uma pessoa que planeja muito, você de forma inconsciente, você vai ter pouca autoconfiança, já que você planeja tanto. Tá bom? Isso mostra justamente opostos. Então, se for olhar aqui também, a agilidade, ela é o oposto da empatia. O que é uma pessoa empática, gente? É uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. E o que é uma pessoa ágil? É uma pessoa rápida, uma pessoa que vai lá e faz acontecer. Ela não pergunta para você, quer vir comigo? Quer vir comigo? Não, ela vai lá e faz. Então, são opostos. Da mesma forma que uma pessoa que é muito enérgica, ela é pouco paciente. Uma pessoa que é paciente, ela é organizada, ela é tradicionalista. Uma pessoa que é enérgica, ela tem energia pura, ela vai embora. Ela é justamente impaciente. Então, são opostos. Eu falei isso na aula 3. É como se fosse um cobertor. Olha, quando você puxa para um lado, você descobre o outro lado. E quando acontece isso, dentro do comportamento, você mostra para o seu cliente o quanto é importante ele entender que nós não somos Deus. A gente não é super-homem, a gente não é Mulher Maravilha. Do jeito que a gente tem pontos fortes, a gente também tem pontos de melhorias. Pessoal, se puder botar a câmera em mim aqui agora, vê só, vou dar um exemplo aqui para você. Do mesmo jeito que você tem pontos positivos na sua vida, você também tem descobertas que às vezes está ali lhe prejudicando, ou seja, são pontos falhos. E como é que uma pessoa ela consegue ter atitudes de uma alta performance, ter mais produtividade, ter mais resultados? Primeira coisa, ela identificar quais são as potencialidades que ela tem. Então, quando a gente olha o radar das competências, você vê quais são aqueles subfatores que ele está mais em evidência no seu comportamento. Descobrindo isso, você descobriu as potencialidades que você tem. Aí, em seguida, você vai ver que o oposto desse comportamento, desses subfatores, você vai ter os pontos de melhorias, que seria os pontos fracos, os pontos falhos, vamos dizer assim, no ditado popular. Então, você sabendo que esses pontos são pontos de melhorias, quando você estiver em busca de um objetivo, você vai pensar o seguinte, espera aí, eu sou muito bom na competitividade, eu sou muito bom na comunicação, eu sou muito bom na parte de fazer acontecer, de me atrever para as coisas acontecer, mas eu não sou bom na parte de planejar, na parte de analisar se eu estou no caminho certo, na parte de me sensibilizar mais com o outro. Sabendo disso, para eu alcançar os meus objetivos, eu vou precisar desse lado que eu não tenho. Então, eu posso, de forma consciente, chegar nesses pontos e dar uma atenção maior de forma consciente. Com isso, eu bloqueio esse meu ponto falho, esse meu ponto de melhoria, e eu me foco no que eu já sou bom. Ou eu coloco ótimas pessoas para fazer isso no meu lugar, enquanto eu foco no que eu já sou bom. Com isso, você consegue ter atitude de alta performance, seja em qualquer área da sua vida. Você descobrindo suas potencialidades, você consegue neutralizar o que você não é tão bom. Então, olhando para mim, tá? Eu estou aqui com vocês, dando aqui o conteúdo para vocês. Então, me considero um aprendiz aí de tudo que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas, para muitas pessoas, isso aqui é mais difícil fazer. Mas eu me sinto mais confortável. Mas toda a parte de planejamento, de detalhes, de verificar como é que está o cabo do fio, por onde está passando. Tem toda a equipe aqui por trás que está preparada para isso, que eu não sei nem para onde vai. Eu não sei nem ligar nada ali do outro lado. Fiz até algumas filmagens para vocês, o pessoal da minha equipe fizeram também, jogaram aí no Instagram, jogaram em alguns grupos. Eu fiz algumas coisas também. Eu não sei nada daquilo ali. Então, se eu
fosse me preocupar em fazer isso, eu perderia muito tempo e talvez eu não conseguiria estar aqui na frente. Então, o que foi que eu fiz? Eu contratei ótimos profissionais para que fizessem isso para mim. Dessa forma, eu consigo fazer o que eu sou bom, enquanto eles conseguem fazer o que eles é bom, o que eles são bons. Com isso, a gente vai ter mais produtividade e todo mundo vai sair ganhando com isso. Então, isso é que você tem que pensar. Os seus objetivos precisam ter qualidade, mas precisam também ter planejamento, independente do que você vai fazer na sua vida. Vamos lá? Pode focar aqui agora. Então, aqui você mostra para o seu cliente justamente que do jeito que ele tem pontos fortes, ele também tem pontos também de melhorias. E que é um cobertor curto, essa teia de aranha, esse radar das competências, esses subfatores. Ele não consegue ser bom em tudo, tá bom? E lembra, esse azulzinho é o gráfico natural do seu cliente. E esse vermelho é o gráfico ajustado do seu cliente. Então, você vai fazer um comparativo, olhando exatamente qual a distância que eles estão entre eles. Se o vermelho ele tiver para fora do azul, exemplo aqui, segurança, critério, análise, paciência, empatia. Então, isso mostra que o meio onde ela vive está puxando dela esses subfatores. E se você chegar e dizer assim, Sandra, tu percebe no teu comportamento que o meio onde você vive, nos últimos tempos, nos últimos 10, 12 meses, ele exige que tu seja uma pessoa mais criteriosa, uma pessoa mais analítica, que seja um pouquinho mais paciente do que tu és, seja uma pessoa mais empática. Faz sentido isso para você? Gente, é incrível quando o cliente chega para você e fala, caramba, é exatamente isso que vem acontecendo. Meu chefe fala isso comigo toda semana, que eu preciso ser uma pessoa mais criteriosa, às vezes eu dou uns vacilos e eu erro, às vezes eu atropelo os processos, ou seja, tem algumas falhas lá no comportamento, tá bom? Então isso aqui, gente, a mesma coisa acontece com os outros gráficos. Mas observe, Luiz, você falou que os vermelhos estão para fora, é o que as pessoas, o meio exige delas. E as partes que eles estão para dentro do azul. Ou seja, o azul está indo para fora. Isso mostra que são subfatores, que são características que você tem e que o meio não está utilizando. Ou seja, muitas vezes são talentos que você tem guardados, escondidos e que você não está colocando para fora. Se isso for pouco perceptível, tranquilo. Se ele for muito perceptível, é onde gera conflitos na sua vida. Então, aqui, onde é que você sabe essa informação? Nas páginas seguintes. Ele vai mostrar para vocês, cada um deles, o que é o natural e o que é o ajustado, em termos de percentuais. Quanto ela tem de competitividade, aqui diz que ela tem 50%, e o meio exige dela 51%. Então, volto a dizer para vocês, se essa diferença desses subfatores for até 5%, é pouco perceptível. Se eles passar de 5%, ou para mais, ou para menos, ele é perceptível. Então, olhando esse aqui de Sandra, na parte de agilidade, veja que ela tem 74 de agilidade e o meio só exige 67. O que quer dizer isso na prática? Que ela tem esse dom, esse talento de ser uma pessoa ágil, de ser uma pessoa rápida no que ela faz. E o que significa uma pessoa que tem agilidade? Pessoas com a sua agilidade em alta apresentam, dentro do seu ambiente de trabalho, tendência a mudanças radicais, de acordo com o seu ponto de vista, sem precisar consultar o grupo. E outras características dessas pessoas são o dinamismo e a energia. E buscam sempre resultados imediatos e não têm paciência de ficar esperando que os outros façam por eles. Então, ela tem isso dentro dela, isso pulsa dentro dela o tempo todo, de forma inconsciente. Porém, o meio onde ela está meio que bloqueia isso dela. Porque ele passou de 5%. Então, ela percebe isso e isso às vezes gera um desgaste para ela, de ela não conseguir fazer muitas vezes aquilo que ela quer. É como se tivesse alguém que fosse ali e cortasse as asinhas dela. E aí, gente, você faz a mesma coisa com os demais. Mesma coisa. Olha isso aqui, ó. Mesma coisa. Energia. Ó, todos eles, ela tem várias características, vários subfatores que o meu não exige dela. Mas olha aqui para o outro lado.
já começa a aparecer consistência, olha, 4%. Ou seja, ela tem 37% e o MEI exige que ela seja um pouco mais consistente. Ou seja, ela seja um pouco mais persistente no que ela faz. Ela começa as coisas, mas também termina, não deixa às vezes as coisas pela metade. E aí ele vai os outros fatores, ó, um por um. Ou esse aqui, ó, 7% esse aqui, empatia. Ou seja, ela tem pouca empatia e o MEI exige que ela seja mais empática com as pessoas. E por aí vai. Seguindo aqui adiante, gente, tem como se comunica com outras pessoas. Aqui eu não vou passar para vocês, porque isso aqui foi o que eu dei para vocês na aula de ontem. Isso aqui é só você ler para o seu cliente. Olha, esse gráfico aqui mostra como você deve se comunicar com uma pessoa que é mais dominante, com uma pessoa que é mais influente, e como você, conversando com essas pessoas, de repente, pode ter mais conflitos com ela, que é justamente os conflitos na sua comunicação. Isso eu passei para vocês. E isso aqui, gente, ele é igual para todos os gráficos, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é apenas dicas de como você deve melhorar a sua comunicação com outras pessoas. Isso aqui é bem tranquilo também. Basta você ler para o seu cliente. Seguindo adiante, é a página 18, que o cliente já leu. Então, gente, eu tenho muitos analistas, para quem trabalha na área de RH, de gestão de pessoas, que trabalha com consultoria, eles pegam essa parte do relatório para dizer o seguinte: Luiz, eu vou contratar fulano. Então, o sistema já vai dizer na página 18 qual é os comportamentos que fulano vai ter naquela empresa, antes mesmo de você contratar, com assertividade de 99%. Então, eu tenho alguns analistas que usam essa parte do relatório para poder saber exatamente quais são os pontos do comportamento daquela pessoa que ela vai usar dentro da empresa através dessas informações. E estamos terminando já essa primeira parte, que é a devolutiva. Olha só, o gráfico da liderança comportamental. Aqui, gente, é um gráfico pizza, onde ele vai pegar os 4 comportamentos e ele vai dizer para você, olha, uma pessoa que é dominante, dentro da liderança dela, ela é mais estilo mais competidor. Uma pessoa que é mais influente, ela já é mais facilitadora. Uma pessoa que é mais estável, ela já é mais conciliadora. E uma pessoa que é mais conformista, ela é mais criteriosa na liderança dela. Então, aqui, gente, é praticamente você ler com o seu cliente, tá? O que significa esse gráfico? Aqui está bem explicadinho para você. E ele mostra o seguinte, que a liderança, ela está muito atrelada com a cultura da empresa. E você, como líder, você precisa ter uma liderança que seja adequada com o grupo que você vai atuar. Exemplo, se você é uma pessoa dominante, a maioria das pessoas que faz parte do seu grupo, ou a empresa, a cultura da empresa, ela também tem que ter uma cultura dominante, porque senão vai ter muito embate com você, se você for um líder. Aí você pode falar assim, Luiz, mas eu nunca fui líder de uma empresa, eu nunca fui um gestor, nunca fui um gerente, nunca fui um subgerente. Só que aí no sistema, ele já vai dizer para você exatamente como é o seu comportamento na época, no dia que você for um líder. E ele vai dizer quais são as características positivas que você tem e quais as características de pontos de melhorias que as pessoas vão enxergar em você se elas tiverem um comportamento diferente do seu, tá bom? E na adiante, vai falar os principais medos, tá? Ele vai pegar tanto o seu gráfico natural quanto o seu gráfico ajustado e ele vai olhar quais são os medos mais aparentes no seu comportamento e ele vai descrevê-los aqui. Indo mais adiante, ele vai falar sobre o quadrante comportamental. Gente, esse quadrante comportamental, a gente é a única empresa no mundo que tem esse gráfico aí de quadrante comportamental da metodologia DISC, tá? Vocês não conseguem encontrar ele em nenhuma outra empresa. Aqui novamente tem um gráfico pizza, onde ele diz o seguinte, que dentro do quadrante comportamental é aquilo que eu falei para vocês lá no primeiro dia. É a forma que as pessoas enxergam o mundo em sua volta e como elas reagem muitas vezes aos acontecimentos. Então isso quer dizer o seguinte, tem pessoas que são mais ativas, elas são pessoas mais diretas, mais objetivas, mas elas olham o mundo de forma mais ameaçadora e são muito racionais no que elas fazem. Já tem aquelas pessoas mais impulsivas, fazem muitas vezes as coisas por impulso, são mais flexíveis nos seus ambientes onde elas convivem, mas são pessoas que não têm muita maldade no coração. Elas olham o mundo de forma mais acolhedor. Como também tem aquele mais reflexivo,
que é aquelas pessoas que dentro do seu comportamento, elas também veem o mundo mais acolhedor, elas são mais empáticas, são mais organizadas, elas não têm maldade também no coração delas. Já o passivo, que seria o conformista, é aquele que, igual o dominante, ele vê o mundo mais ameaçador. Então, quando faz essa junção, de acordo com o seu gráfico natural e seu gráfico ajustado, eles fazem um levantamento e ele mostra o quanto teve de impacto na sua forma de enxergar o mundo em sua volta. Então, se você, ao longo da sua vida, você teve algum impacto muito grande de mudança, de pensamento, de forma de agir, forma de pensar, ao longo dos últimos 5 anos da sua vida, ele vai dizer nessa página, deixa eu ver qual é o nome da página, 22 e página 23. Ou seja, ele vai dizer o quanto você tem na sua naturalidade de ativo, que é o seu gráfico natural, e o quanto está o ajustado. Ou seja, você tem 69%, no caso aqui de Sandra, ela tem 69% de ativo e no ajustado dela 64%. Isso quer dizer o seguinte, que na vida dela, ela sempre olhou um mundo mais acolhedor, sempre foi uma pessoa flexível no que ela faz, mas nos últimos anos, de alguma forma, ela começou a olhar o mundo de um jeito diferente. Que esse jeitinho mais acolhedor que o mundo sempre foi para ela, ele também às vezes pode passar uma perna nela. Ela também pode levar algumas, vamos dizer assim, pedradas na vida. Porque ela aqui está com 5% de diferença, ou seja, está no limite. E lembra que eu falei para vocês, qualquer gráfico do nosso relatório, até 5% de diferença de um para outro, é pouco perceptível, passou de 5%, é mais perceptível. E assim por diante, gente. Observe aqui, ó, reflexivo, 23%, tá? E no ajustado tem 30%. Então, mostra que o meio onde ela vive, tá? Ela, por ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, ela não é uma pessoa que olha o mundo como ameaçador. Mas, diante de alguns acontecimentos, algumas coisas no passado, na vida dela, nos últimos anos, ela começou, não, peraí, faz sentido. Eu não posso olhar o mundo só como acolhedor. Ele, de alguma forma, também, às vezes, gera algumas ameaças para mim, e, inclusive, aconteceu alguns fatos comigo. Então, se acontecer algum impacto muito forte na sua vida, nos últimos anos, ele vai justamente apresentar nesse gráfico aqui, tá? Dessa página 22 e da página 23. Feito isso, gente, para finalizar essa devolutiva, você vai chegar para o cliente e você vai, caso você queira, perguntar para ele essas perguntinhas que está aqui no questionário. Exemplo, Sandra, quais são os comportamentos que você acredita que você precisa aprimorar ou potencializar a partir de agora? Aí eu tenho uma dica muito importante para passar para você. Gente, nem sempre o que deu mais baixo, um exemplo aqui na página 7, é o que o seu cliente precisa melhorar. Ó, um exemplo aqui. Você pode pensar, Luiz, lógico, ele vai querer melhorar a estabilidade. Ele vai querer melhorar a conformidade, já que os dois mais altos já é dominância e influência. Gente, nem sempre. Tudo varia de acordo com o objetivo do seu cliente. Aquilo que eu falei para vocês. Se o objetivo dele, ele precisa ser uma pessoa um pouco mais conformista, ele pode, muito bem, contratar uma pessoa para fazer aquilo que ele pode fazer, para ele poder ganhar tempo. Então, você tem que ter muito cuidado com o seu cliente para deixar ele livre para ele responder, tá bom? Então, você vai simplesmente perguntar para ele, ele vai responder e você vai anotar aqui. E observe que ele tem uma sequência lógica. Quais comportamentos você precisa aprimorar ou potencializar? O que você vai fazer na prática para poder aprimorá-los ou potencializá-los? Quais mudanças essas ações vão impactar na sua vida pessoal e na sua vida profissional? O que você tem de pontos fortes que podem te auxiliar a atingir seus objetivos? O que você tem de pontos fracos que precisam de atenção para atingir seus objetivos? E como você vai mensurar no seu dia a dia que suas mudanças estão lhe trazendo resultados positivos? Para quem é coach, sabe muito bem que isso aqui é uma ferramenta de coaching. Para quem não é coaching, você pode muito bem aplicar sem prejuízo nenhum para o seu cliente, e onde vai gerar para ele reflexões e vai gerar para ele metas, ações a curto e médio prazo, para ele poder dar sequência no que ele aprendeu com você.
E aqui, alguma anotação que ele achar que é importante para ele, ou você querer anotar alguma coisa. E no final, gente, ele vai simplesmente falar as considerações finais. Ou seja, a plataforma de análise comportamental, geradora deste relatório, é de propriedade da LV Coach. E a licença de uso do sistema é disponibilizada mediante contrato de uso exclusivo do licenciado. Ok? Então, acredito que aí eu finalizei a devolutiva, o passo a passo para vocês, do início ao fim.